Qualquer coisa menos que o primeiro lugar da Conferência Leste e o título da temporada 2019-2020 para o Los Angeles Lakers significa fracasso, e para isso o Kyle Kuzma deve rodar. Salve, salve, galera do área! Olha aí, galerinha, eu tô aqui suando pra caramba nesse calor absurdo de São Paulo para trazer mais um Basquetebol Boletim para vocês nessa correria monstruosa que eu tô aqui. Então, já não deixa aí se inscreve, vamos comentando, porque esse vídeo aqui é um vídeo que ele é realmente para vocês e eu preciso dos comentários no final do vídeo, beleza? O Lakers veio com tudo. Nos últimos anos, se você tem acompanhado aí a série de novelas e o área, tanto no canal quanto lá no site, vocês estão por dentro do que aconteceu lá em Los Angeles. Foi toda uma novela aí. Começou com a chegada do LeBron James, todo um plano a longo prazo, aí esse plano foi cortado pela metade, e aí entraram naquela novela para trazer o Anthony Davis, tiveram que decidir entre ficar com o Brandon Ingram ou ficar com o Kyle Kuzma, ficaram com o Kuzma e ele deixou de render nos últimos anos, galera. Ou melhor, nessa temporada, todas as médias dele são piores do que a média no primeiro ano de NBA. Esse é o terceiro. Por conta dessa coisa do Kuzma não render, o Lakers ele já começou a ficar de olho no mercado, e existem também franquias que aparentemente estão demonstrando interesse no Kyle Kuzma, e é sobre isso que eu vim falar para vocês aqui, sobre os rumores de possíveis trocas envolvendo o Kyle Kuzma para reforçar aí o Los Angeles Lakers. Antes de eu falar de como está a situação em grana do Lakers, é importante vocês entenderem que o Kyle Kuzma ele começou a render menos, e ele é um jogador que ele tem uma deficiência no controle de bola, não tem um passe tão efetivo, e defendendo é pior ainda que o passe e o drible dele. Então o Lakers precisa estar procurando ali, né? O Kuzma era um jogador que deveria começar jogando e acabou entrando só na rotação do Lakers, né? Então o Lakers ele está procurando um jogador que eles possam contar para entrar na rotação e resolver, ou até mesmo fechar partidas. Aí eles vão precisar ou de um jogador que tenha realmente um passe e uma qualidade de drible muito bom quando vai sofrer pressões, que tenha aí, claro, uma média de conversão maior do que a do Kuzma, ou um grande defensor, porque se a gente está falando de fechar jogo, talvez ali uma pressão melhor em cima dos atacantes seja interessante para o Los Angeles Lakers, beleza? Dito isso, é importante a gente saber qual que é a saúde financeira do Los Angeles Lakers antes de especular qualquer coisa. O Lakers ele está em nono como a franquia com o maior espaço no teto salarial, mas isso não quer dizer que o Lakers ele está com um saldo positivo na folha, né? As franquias da NBA, elas têm um teto que elas podem negociar, e dentro desse teto elas ficam com um saldo positivo. Passando disso, o saldo fica negativo, e aí entram entram as extensões, entram aí aquela gordurinha ali do teto da luxúria, e aí dentro disso o Lakers está devendo aproximadamente 11 milhões e 500 mil dólares. É isso aí, galera. Sendo a nona franquia com maior espaço no teto salarial, o Lakers começa aí essa janela de negociações nesse período da NBA com 11 milhões e meio a menos. Só para vocês terem uma ideia, galera, a franquia que tem o maior espaço é o Atlanta Hawks, com 4,8 milhões de dólares sobrando, não negativo, e a com o menor espaço é o Portland Trail Blazers, com pouco mais de 37 milhões negativos. Porra! Bom, o salário do Kuzma é um salário de quase 2 milhões de dólares, o que dificulta muito para o Lakers, não por conta do salário, porque ele é um salário de rookie e quase todas as franquias conseguiriam absorver o Kyle Kuzma, mas porque o Lakers ele vai ter que fazer aí diversas concessões para conseguir igualar os salários para poder absorver alguém. Lembrando aí que o Lakers ele não pode fazer loucura tentando trazer alguém, pensando já na temporada seguinte, né? O Lakers que ofereceu aí para o Anthony Davis já a extensão de contrato, e o Anthony Davis negou, dizendo que vai esperar a próxima temporada, a janela dos agentes livres, e o Lakers provavelmente vai fazer a proposta do contrato máximo, que é um contrato de mais
de 200 milhões de dólares. Então o Lakers precisa ter espaço na folha para poder negociar com Anthony Davis na próxima temporada, e ainda tem ali os outros jogadores que estão em algumas situações parecidas com Anthony Davis, e é claro, o Lakers também quer ficar de olho no mercado. Olhando o roster do Los Angeles Lakers, é claro que o Pelinka não iria trocar o LeBron James nem o Anthony Davis, ok, ninguém tem dúvida disso. Mas além deles, Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope e JaVale McGee, eles têm cláusulas em seus contratos que automaticamente os jogadores não podem ser envolvidos em qualquer troca que não sejam por vontade do jogador. Então, no caso desses 3 jogadores, o Lakers não pode chegar lá e falar, então, a gente vai trocar vocês, tchau, e já era. Não, isso não pode acontecer. Cara, o Kentavious Caldwell-Pope é o jogador que chegou na NBA para falar assim, se eu conseguir chegar aqui, você também consegue, então bora treinar, bora colocar a bola debaixo do braço, porque eu tô aqui, cara, eu tenho um contrato com o Lakers, que provavelmente vai ser finalista da NBA, ou pelo menos finalista de conferência, e eu não posso ser trocado. Não tô falando que ele é bom ou ruim, mas ele tem um contrato que impede ele de ser trocado. Agora me diz aí, se você não trocaria o Kentavious Caldwell-Pope, já deixei nos comentários. Bom, nós entendemos a situação do Los Angeles Lakers, e se você tem alguma dúvida, já deixa aí nos comentários que eu vou respondendo vocês. Então agora vamos para as especulações que eu encontrei na gringa sobre o Kyle Kuzma. Então se liga aí. A SB Nation e a Bleacher Report, eu acho que essa especulação é a única que eu vi mais de um site falando sobre o mesmo jogador e aí sobre as negociações envolvendo o Kyle Kuzma. Claro que aí de negociação para negociação mudam ali os pacotes que vão junto com o Kyle Kuzma por conta desse, para poder equilibrar os salários e tudo mais. Mas existe aí grandes e fortes rumores do Kyle Kuzma indo para o Sacramento Kings. E aí com isso o Lakers recebe o Bogdanovic. Claro que, galera, essa de todas as que eu vou falar aqui, talvez seja a especulação mais sólida, porque são fontes diferentes, várias fontes diferentes, falando a mesma coisa. Eu citei aqui só SB Nation e o Bleacher Report, porque são os sites mais famosos e talvez os mais seguros quanto a isso, a não ser a ESPN com o Adrian Wojcicki lá, o cara do nome estranho, o Woj, que sempre acerta nas especulações, porque ele tem vários contatos cabulosos. Bom, essa troca se daria justamente porque o Bogdanovic tem tudo o que o Kyle Kuzma não tem nesse momento. Não estou dizendo que o Kyle Kuzma não pode aprender a driblar melhor, ser um melhor defensor, ter uma qualidade a mais no passe, mas não é o que ele tem, não é o que ele vem desenvolvendo até agora, então acredito que ele não vai desenvolver isso do nada, assim, tipo, do dia pra noite vai chegar lá e pronto, o Kyle Kuzma, melhor defensor nos jogadores ali de rodagem do Lakers, melhor passador, vai voltar a ser titular e vai dobrar a média de pontos, rebotes e assistências dele. Não vai acontecer. De todas as outras especulações, essa é a que mais me chamou a atenção, porque é um jogador que eu gosto muito. Derrick Rose no Los Angeles Lakers, e com isso o Kyle Kuzma no Detroit Pistons. Existem rumores aí, né, que o Detroit Pistons ele vai fazer uma massiva desmontagem do elenco para começar de verdade um rebuild. Já falou que o Blake Griffin, apesar que agora lesionado, está à disposição no mercado, o Andrew Drummond também está à disposição no mercado, e aí o Derrick Rose também estaria nesse processo aí, porque é um jogador veterano, tem todo o histórico de lesões e tudo mais. Mas vale a pena lembrar, e vale muito a pena lembrar, que o Derrick Rose nessa temporada tem números similares ao Prime Rose lá, aquele Rose do Chicago Bulls. E, galera, tudo isso agora vindo do banco de reservas. Então, a gente trocaria ali o Kyle Kuzma, mais escolhas do draft, e talvez algum outro jogador ali para equilibrar os valores, ou não, caso o Lakers
queira assumir esse contrato de 7 milhões de dólares do Derrick Rose, tendo um jogador que faria mais pontos que o Kyle Kuzma, passaria melhor, seria muito mais agressivo à cesta do que o Kyle Kuzma e também defenderia melhor do que o Kyle Kuzma. Então, o Lakers sairia ali de um esporte de procurar jogadores que possam ajudar no rodízio para, nossa, temos um time realmente que vai chegar nas finais e vai dar trabalho para qualquer time da outra conferência. Além do D-Rose, existe também rumores, né, do Langston Galloway, também do Detroit Pistons, e aí com isso o Lakers perderia poder ofensivo, mas ganharia muito poder defensivo, né? Perde no ataque e ganha muito na defesa, e como uma das preocupações do Lakers é ter um jogador para poder fechar jogos, ter um cara que vai defender muito bem é de grande ajuda. Ainda existem rumores falando de Marcus Morris, né, do New York Knicks, e também do Andre Iguodala, do Memphis Grizzlies, mas para isso o Lakers precisaria ali envolver uma outra franquia, fazer uma troca tripla ou quádrupla para poder contar com esses jogadores, então seriam situações um pouquinho mais complicadas, situações que precisariam de um pouco mais de estudo do mercado ali, pelo menos meu, não vou dizer, claro, do scout, de toda a equipe do Los Angeles Lakers, para saber como que vai fazer isso. E aí eu preferi não entrar muito nesses méritos, mas existe também a especulação sobre esses dois jogadores. Existem ainda mais 3 possibilidades para o Kyle Kuzma. Uma delas é uma troca aí com o Jay Crowder, trazendo o Jay Crowder para o Lakers, mas eu achei muito estranho ali, porque o Jay Crowder já jogou com o LeBron no Cavs, a química não funcionou muito legal, e aí o Lakers precisaria de um nome que chegasse ali e resolvesse todos os problemas que o Kuzma não consegue resolver nesse problema. Que o Kuzma não consegue resolver nesse momento, eu não acho que o Jay Crowder seria esse jogador. Além dessa situação com o Crowder, também existe a possibilidade do Kuzma ir para o Pelicans, e aí ficou algo muito interessante, porque existe ali conversas que o Kuzma ele se dava muito bem com o Brandon Ingram, com o Josh Hart, com o Lonzo Ball, e são jogadores que foram envolvidos ali nessa troca com Anthony Davis. Esses jogadores estão lá no New Orleans Pelicans, então essa possibilidade não deixa de ser estranha e pode sim acontecer justamente por conta dessa química dos jogadores e tudo mais. Tinha essa coisa quando um jogador vai mal, o outro apoia, há diversas entrevistas onde um elogia o outro, então não seria ruim. Nesse caso, It's One More chegaria no Los Angeles Lakers, e aí seria também uma das possibilidades onde o Lakers ganharia muito. Nesse caso, talvez uma das mais win-win, né? Porque o Kyle Kuzma se daria muito bem no Pelicans e o It One More chegaria para ocupar o lugar que o Lakers precisa ali nessa rotação. Fechando aqui, galera, falando aí do Golden State Warriors, que tem 2 possibilidades, foram especuladas 2 situações diferentes. Uma envolvendo Alec Burks e o Jordan Poole, e lembrando aí que em todas essas possibilidades são sempre envolvidos o Kyle Kuzma, mais algum jogador e talvez ali escolhas do draft, tá? Nesse caso aqui, Avery Bradley. Se eu falei errado, o nome é esse. Avery Bradley. Vocês sabem de quem que eu tô falando. Seria ele o jogador envolvido, junto com o Kyle Kuzma e escolhas de draft. A segunda especulação seria o Draymond Green chegando no Los Angeles Lakers, e nesse caso iria o Kuzma e o Draymond Green para o Golden State Warriors. De qualquer forma, eu descarto essas possibilidades. Não falando dos jogadores, ainda mais pensando nessa coisa do Draymond Green, eu não acho que o Golden State Warriors agora abriria a mão do Draymond Green, a não ser que seja para ir para uma outra franquia, e existem especulações dele indo para o Los Angeles Clippers, mas não no caso do Lakers. Eu também não acho que o Lakers abriria a mão do Danny Green, que tem entrado na rotação, tem entrado como titular, então não acho que essa seja uma especulação que realmente possa acontecer. Então eu descarto, de todas essas especulações, eu descarto muito essa do Golden State Warriors. Acho muito interessante a do D-Rose, mas a que tem mais chances de acontecer por conta da quantidade de citações dela
é a com o Sacramento Kings. É isso, galera. Tem alguma especulação que vocês ouviram e gostariam de trazer aqui? Deixa aí nos comentários e aproveita e já fala aí qual dessas todas que eu falei para vocês é a mais interessante. Qual dessas chama mais a atenção de vocês, pensando em tudo que pode acontecer no Los Angeles Lakers e no mercado da NBA? Não deixa de se inscrever, de deixar like, comenta, acompanha o site que toda terça-feira tem texto sobre a rodada da NBA e toda quinta-feira tem coluninha do NBA Stats BR, também falando, é claro, da NBA, tá certo? Abraço!